Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Kaline, eu sou terapeuta integrativa, sou mestre Reiki, sou numeróloga, jogo baralho cigano, né? Sou oraculista. Também já trabalhei com terapias como reflexologia podal, auriculoterapia, ainda faço, né? Mas, porém, agora eu tô com um tempo mais limitado, sou mãe de uma neném de 3 meses, então a gente vai tendo que selecionar as coisas, né? O tempo, prioridades e tal. Bom, eu vim aqui porque eu queria falar com vocês sobre terapias e comércio. Escrevi aqui, não sei se vai sair ao contrário no vídeo, mas está escrito terapias versus comércio. Eu não edito os vídeos, não tenho tempo de fazer edição. Às vezes dou só uma enfeitadinha ali para dar uma disfarçada, mas realmente, gente, não dá tempo. Eu queria realmente gravar algumas coisinhas, falar um pouco com vocês, tá? Bom, eu tenho essa parte quem fez o Reiki comigo, já viu essa questão do Reiki e terapias e lei do trabalho, né, trabalhista. Mas eu vi que de repente fui assistir um vídeo do Matheus Matando a Grito, né, que eu gosto, sou bem comedinha também. E aí ele tava falando das tarólogas que jogam online e tal, que não acha que seja uma coisa adequada. E tem tá meio zoado, né? Desde que veio essa onda de jovem místico, a coisa foi degringolando, né, indo ladeira abaixo, assim. E sempre houveram as pessoas que trabalham direito e as pessoas que fazem as coisas por divertimento, para aparecer e tal, né? Em todas as áreas a gente sabe que tem as pessoas sérias e as pessoas que só querem fama, só querem likes, né? Mas como é que a gente consegue diferenciar isso? Eu queria falar também a questão de vender a sua terapia, principalmente para os terapeutas. Tenho muitas amigas, né, que trabalham com terapia, amigos também, mas a maioria são mulheres. E, bom, antes de tudo, eu tava tirando as cartas aqui para mim, que eu tiro as cartas para mim, né, antes que me perguntem. Não é fácil, não é muito, às vezes, quando o tema mexe muito com a gente, é mais difícil a interpretação, porque a gente quer jogar, claro, para a resposta que a gente quer. Por isso que eles falam que não se joga para si. Talvez tenha outras coisas aí que algumas pessoas podem colocar envolvendo isso, mas para mim é mais essa questão, né? Porém, foi tranquilo, de boa. Então, depois da leitura veio uma mensagem. Eu trabalho com a cigana Carmencita e ela fala muito no meu ouvido, tanto os outros guias também, mas na hora do baralho, o baralho é dela. Então, ela veio e falou, eu tava tirando perguntas sobre trabalho, né? E ela me disse assim, que eu tinha feito a última pergunta toda aqui na folhinha, tá, gente? No papel mesmo. Sobre se... Foi perguntado pra ela, pro baralho, né? A questão de ter as terapias encabeçando todo o resto, porque eu sou gestora empresarial também. Não trabalho, não atuo na área, mas eu tenho esse conhecimento. E depois eu fui desenvolvendo algumas habilidades, assim, de tecnologia, também uma área de interesse, né, sites, que nem eu coloco o pessoal no mapa, né, no Google Maps e faço a manutenção disso, né. Estudei um pouquinho das redes sociais e tal, né, um pouco de marketing, um pouco dessas coisas todas, né. Como eu fiz gestão empresarial também, eu tive essas coisas tive marketing, né, essas coisas mais nesse sentido, assim. Mas é uma coisa que eu sempre fiz uma autogestão, então eu ia meio que aplicando pra mim, mas ao mesmo tempo também fazendo outras coisas, né. Mas aí ela, voltando aqui, eu perguntei se a terapia vai encabeçar tudo realmente, né, se eu posso colocar a parte empresarial dentro da terapia, que eu acho uma coisa importante, porque sempre tem essa dúvida, ai pode, ai não pode, ai tá vendendo, ai não sei o quê, e coloca o terapeuta como uma pessoa, um charlatão que tá se passando ali, usando do que ele tem de conhecimento e vendendo, e ele não poderia, será que não, né? Mas aí, a mensagem dela, né, foi: muitas pessoas têm medo de brilhar por se tratar da espiritualidade. Outros querem aparecer demais e perdem o sentido da obra. Manter o equilíbrio
e saber que somos merecedores dos resultados do nosso trabalho. Aproveitar e aproveitar as conquistas, tá? Então, primeira coisa, né? Existe uma lei trabalhista que defende os terapeutas, coloca os terapeutas, a terapia, como algo que dentro do Ministério do Trabalho, como médico, como secretária, como auxiliar de produção, seja lá o que for, está a parte da terapia. Está especificada a parte da terapia Reiki e de outras terapias também, tá? Então, se você tem uma lei que te coloca a tua profissão no Ministério do Trabalho, é porque você tem direitos, né? De exercer essa profissão remuneradamente, receber por isso e cobrar. Assim como não tem limite para uma consulta médica particular que tá entre 400 e sei lá para quanto, 700, enfim, né? Cada médico cobra o seu valor. O terapeuta também ele tem que analisar, fazer algumas análises para saber quanto ele vai cobrar. Ou ele recebe uma intuição do valor, ou ele analisa o mercado e vê quais são os valores que os terapeutas cobram pela terapia que ele faz, se ele está iniciando, se ele já é avançado, se ele tem um público com poder aquisitivo maior, não vai ficar cobrando R$50 por consulta, né? Porque ele não está nem se valorizando o trabalho dele, nem ninguém que trabalha com ele, né? E então, assim, tipo, eu coloco no curso, até queria colocar um pouco mais no Reiki sobre essa questão de empreender, né? Você pode sim cobrar pelas suas terapias, você pode fazer de graça, você pode fazer um valor, como é que se fala, popular, você pode fazer o que você quiser. Você tem autonomia para isso sendo um terapeuta, tá? E para ser terapeuta, é uma profissão de curso livre, né? Não tem uma formação acadêmica para terapias. Eu acho que, parece que eu vi até alguma coisa aí. Mas eu tenho uma pós-graduação em práticas integrativas à saúde, por exemplo, que são as práticas que são colocadas no SUS, né? Acupuntura, Reiki, né? Acho que tem geoterapia, que é com argila. Tem várias outras, assim, que estão dentro do SUS, que podem ser aplicadas dentro do SUS, né? Então, quer dizer, já está começando um movimento para se academizar, digamos assim, né, as terapias. Mas não é isso que vai dizer se o terapeuta é sério ou não. Se ele aprendeu no ChatGPT como é que se faz um negócio, ou se ele realmente teve uma vivência com um mestre, com alguém, com um instrutor habilitado, se ele passou pelo processo de entender, internalizar tudo aquilo que ele está aprendendo realmente, sabe? Ou se ele estudou, se debruçou sobre aquilo, praticou aquilo para depois ir aplicar, né? Então, assim como tem um monte de gente de profissões que deveriam ter diploma e não tem, e engana um monte de gente, não que isso seja sério, que isso possa acontecer, não pode, é muito arriscado, né, para a saúde de quem está sendo atendido. Existe também as pessoas do 199, né, aí a pessoa aprende ou intui como faz o negócio, assim, não tô falando nem intuir de entidades e de mentores, intui da própria, e aí fala, bom, não custou nada para aprender mesmo, né? Um dia aqui, meio-dia eu vou conseguir aprender, eu vou cobrar aí R$20 a terapia, né? Eu vou cobrar R$10 para fazer aurículo, vou cobrar R$10 para jogar baralho cigano. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Quando a gente vê um preço muito abaixo, pode ser duas coisas. Ou porque a pessoa não tem autoestima, não valoriza o que ela mesma está fazendo, não valoriza as entidades que trabalham com ela, porque todo mundo está perdendo um tempo, né? Sejam os mentores que estão ali, se tiver mentor, né? Pode ser outra coisa. Ela está perdendo o tempo dela, gastando o tempo dela, né? E é necessário ter uma coerência no valor versus o que está sendo oferecido. Não precisa cobrar R$1.000 para jogar, mas também não precisa cobrar R$10, né? Então tem que ter uma coerência, porque as pessoas que se dizem terapeutas e não é no tempo livre,
Elas vivem disso. E como é que você vai viver de uma coisa que você cobra R$10, R$20? Não dá. Aí você pode receber aquele monte de clientes e a qualidade desse trabalho, né? Tem a qualidade, tem um monte de questão envolvida, né? Você pode cobrar R$10 porque você quer ajudar? Tudo bem, um preço popular para ajudar, mas assim, tem que ter limite. Tem que ter limite, né? Porque a gente pode dar o reiki, no reiki, né? A gente oferece o reiki de graça. É falado que um dia, no mês, na semana, seja como você escolher, vai ser doado a energia reiki, né? Você vai receber de graça e vai dar. Só que assim, aí a pessoa fala assim, mas tem uma diferença, porque quando a pessoa sente que você, tipo um massagista, que você está pegando nela, e o reiki que você está enviando energia. Aí a pessoa vai falar, mas você não pagou para receber energia. Aí é que tá, você pagou para aprender. Se você pagou para aprender, você tem todo o direito de cobrar para aplicar. Desde que Mikao Usui, o descobridor que compilou a energia reiki, que a energia reiki é um compilado de várias técnicas, né? Desde aquela época é cobrado o reiki no Japão. Ele cobrava não exatamente para... Ele cobrava a princípio para ensinar, né? E ele descobriu que ele teria que cobrar para aplicar porque as pessoas vinham a todo momento, por qualquer dor de barriga, pedir a aplicação da energia, sendo que elas não avaliavam nada, simplesmente estou com uma dor de barriga, vou lá. Estou com não sei o que, vou lá. E a pessoa acaba sendo sugada. Você é sugado, você fica sem forças nenhuma, porque mesmo que você esteja fazendo uma prática que ajude o outro, se você fizer isso sem controle, você vai acabar dando a sua energia, nem que seja a tua energia física, você vai se sentir cansado, pode até se sentir doente, ficar doente. Então, quando ele viu que as pessoas estavam recorrendo por qualquer motivo, sem autoavaliação, o que ele fez? Os princípios do reiki. Só por hoje não se irrite, só por hoje trabalho com bom ânimo, só por hoje respeito os animais, só por hoje várias coisas. Por quê? Se você se autoavaliar, se autorregular primeiro, antes de sair correndo desesperado pedindo ajuda, já corta metade da situação. 50% dos problemas já vão ser resolvidos, né? Então ele escrevia à mão, né? Naquela época não tinha, né? Então ele escrevia ali e dava para a pessoa, falando que diariamente ela iria se sentar e fazer aquelas citações e tal, né? Então aí começou um processo diferente, porque realmente a intenção era ajudar, era curar. Ele não pensou em dinheiro, ele pensou em curar, como curar com as mãos. Aí, de tanto estudar, porque não foi só sentar no monte e receber a orientação, né, gente? Ele estudou, ele pesquisou em vários e vários templos, em vários pergaminhos, em várias técnicas antigas. Ele pesquisou bastante, ele era um pesquisador. E aí ele chegou, aí quando ele tinha todas as informações que ele precisava, deu aquele boom, né? Pode-se falar um boom mental, pode-se falar uma iluminação espiritual, mas aí ele conseguiu juntar tudo e estabelecer as diretrizes, né, para a aplicação do reiki, tá? Então, é muito fácil as pessoas que não sabem do que se trata ficar julgando ou que estudam superficialmente, fazer de qualquer jeito, né? É necessário que a gente entenda o que está acontecendo. Então, a mestra Takata, que foi quem trouxe o reiki pro Ocidente, do Oriente para o Ocidente, porque ela era do Havaí, japonesa, né? Nippon do Havaí, ela teve algumas orientações, porque eles não queriam que o reiki viesse para cá, né? Por várias questões de entendimento que nós temos diferente, tanto que veio como reiki cristão, porque por causa de preconceito e tal, para amenizar a situação e poderem fazer o trabalho, enfim. Mas assim, ela foi para lá em busca de cura por alguns processos que ela estava passando também, né? E ela pagou para aprender. Além de pagar, ela ainda teve que dedicar o tempo dela no hospital do reiki, que ela tinha que ir todos os dias, se eu não me engano, todos os dias fazer a aplicação. Doar a aplicação. Todo dia ela tinha que ir praticar
Não é só chegou lá, pagou, aprendeu. Não, né? Então, tem uma disciplina oriental que muitas vezes a gente não tem, a gente não entende ou não quer entender, porque a gente quer ir logo, quer ultrapassar tudo, né? Mas não é assim que funciona. Então, por esse motivo, pelo próprio mestre Mikao Usui cobrar, é que a gente cobra. Porque você paga para aprender e não paga muito barato. Principalmente se você fizer o mestrado, que pode levar até 1 ano de encontros e você vai aprender como ensinar o reiki, como iniciar uma pessoa, fazer suas apostilas, pesquisar, de preferência, eu não vou falar que todo mundo faça, ter uma cura, né, nesse meio desse processo, comprovada. Então, não saiam falando por aí o que pode, o que não pode, dando regra para as coisas que vocês não conhecem. Vocês, eu digo as pessoas que estão julgando, criticando se pode ou não cobrar, tá? Uma vez que você é um terapeuta e você tem todo o direito de cobrar o seu trabalho de maneira consciente, né? Então, eu tinha separado aqui para falar o que é um terapeuta, né? Que tem sobre as leis também, como cobrar e quando cobrar, tá? Então, acho que eu consegui falar todos esses tópicos aí. E é isso, gente. Façam o seu trabalho. Se vocês têm um chamado para ser terapeuta, sejam sérios, né? Estudem uma coisa por vez, de preferência, né? Descubram o que é que vocês realmente gostam mais de fazer, né? E confirmem as informações. Não saiam espalhando desinformação como jovem místico, né? Porque já tá muito feio pra gente, né? Tá pior para outras vertentes aí, né? Mas aqui eu estou, no momento que é terapias, né, integrativas, né? As práticas, né, magísticas e tal, fica complicado, né? Vamos se ajudar, vamos espalhar informações coerentes, informações exatas, né? Não vamos ficar se apropriando também das culturas das outras pessoas para vender isso de forma totalmente, sabe? A gente tem visto aí problemas com ayahuasca, né? Com terapia, coisas estranhas em terreiro que gravam e postam, né? Então, assim, vamos manter a coerência. Se todo mundo manter a coerência, vai ficar tudo bem. Tá? Então é isso, tá bom, gente? Deu aí, vai estar 18 minutos de vídeo. Espero que não seja demais pra vocês, porque eu sou fã dos podcasts de 1 hora, 2, 3. Então, não vou fazer isso com vocês. Se eu fizer, eu vou avisar, tá? Mas é isso, tá bom? Um grande abraço a todos, ótima semana, ótimo domingo.